Certo, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, galera. Hoje vamos fazer aqui uma reação em corte no mercado da bola do Flamengo, falando aí sobre Paquetá, né? Paquetá já está sendo liberado pelo West Ham, isso mesmo, sendo liberado, porém o West Ham fez uma contraproposta ao Flamengo, né? Vamos ver aqui nesse vídeo essa reviravolta. Então, assista até o final e não perca nada sobre o Flamengo aqui e o mercado da bola em geral. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Muita informação na minha cabeça aqui, às vezes eu me perco chamando os vivos. Quem me conhece sabe. Mas vamos falar da notícia que a gente acabou de dar, inclusive. Vamos passar também no ge.globo, pode colocar aqui atrás de mim, matéria quentinha falando da negociação então do Flamengo pelo Paquetá. Que a gente, ao mesmo tempo que dá uma boa notícia, né, meu amigo? Dá um passo atrás, porque parece que vai andar, tem um passo importante que é essa sinalização do West Ham. Olha, eu aceito negociar desde que o Paquetá seja emprestado, mas é uma grande barreira ainda, existe ainda uma grande barreira financeira para o negócio ser fechado. É isso, Jô. Boa tarde para você, para todo mundo que tá on aqui com a gente. Essa negociação do Paquetá, ela tá caminhando a passos de tartaruga, vamos dizer assim. Ontem de tarde já deu um passo, o Paquetá se reuniu com o técnico dele, o Nuno Espírito Santo, e comunicou, deixou claro que ele quer se transferir para o Flamengo, que ele quer sair. E o West Ham, né, hoje já aquela postura de não aceito vender, já falou, ok, eu aceito negociar, mas tem uma condição. Eu aceito vender se o Flamengo emprestar o Paquetá de volta pra gente terminar a Premier League, terminar a temporada aqui. Isso porque o West Ham tá vivendo uma situação delicadíssima lá no campeonato inglês. Ele tá brigando contra o rebaixamento, inclusive tá na zona de rebaixamento, 7 pontos atrás do primeiro colocado fora. E o Paquetá é um jogador considerado importante para eles, né? Então o West Ham propôs esse modelo ao Flamengo, mas obviamente não é um modelo que agrade ao Flamengo, nem mesmo ao jogador. O Flamengo, por exemplo, poderia emprestar o jogador se lesionar lá, como é que ficaria o Flamengo vendido numa história? Mas assim, na visão do Flamengo, apesar do modelo proposto não agradar, mas é um bom sinal na visão do Flamengo de que, financeiramente, se o West Ham já está propondo um modelo desse, financeiramente as partes estão chegando próximo de um acordo, né? Se antes o Flamengo estava disposto a oferecer 35 milhões de euros, gastar 35 milhões de euros nessa negociação, e o West Ham estava pedindo mais, estava pedindo 50, agora está pedindo 45, se for o caso, a expectativa do Flamengo é conseguir fechar aí por volta de 40 milhões de euros, mas ainda é uma barreira a ser superada. O Flamengo não formalizou até hoje uma proposta, estava aguardando esse movimento das peças de xadrez, o próprio Paquetá se reunir lá, amanciar o coração dos dirigentes ingleses, e aí nessa sexta-feira vai ter uma reunião sim entre o Flamengo e o West Ham, e aí sim o Flamengo deve formalizar essa primeira proposta. Assim, a expectativa é grande de o Flamengo conseguir fechar essa contratação, que seria, de fato, a joia da coroa, a cereja do bolo, como o torcedor já está até se mobilizando para um Aeroflá, caso o Paquetá feche, Jô. Pois é importante dizer que quando o West Ham faz uma movimentação aceitando, né, mesmo que faça aí uma exigência que o Flamengo não curta muito, é um passo importante, então a gente entende esse otimismo do Flamengo. Agora, o staff do Paquetá disse que até agora o Flamengo não entrou na parada oficialmente para falar de dinheiro, então eles estão esperando. Se no começo eram 60 milhões de euros e agora já caiu para 45, também é uma parte importante. Mas a gente sabe que o teto do Flamengo, pelo menos foi o número até hoje, o número mágico é de 40 milhões de euros. E aí aparece essa barreira, né? Uma disposição do West Ham em negociar, porém dizendo que, negocio, eu te vendo, mas eu quero ele de volta, porque eu não posso ser rebaixado aqui na Premier League, eu preciso dele até o meio do ano. Esse formato aí pode ser um novo problema. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos dessa novela, meu amigo, com essa reunião que acontece amanhã. E o Flamengo jogou ontem, acabou derrotado pelo Bangu por 2-1, e o Wallace Ian, autor do gol, inclusive, se despedindo, né? Uma outra negociação envolvendo o Flamengo. Ontem foi a despedida do Wallace Ian. Ele joga no jogo contra a Portuguesa domingo. No vestiário a gente apurou que ele se despediu dos companheiros, falou assim, possivelmente é meu último jogo. A negociação já estava avançada com o Bragantino, mas não fechou a tempo, então deu tempo ainda dele jogar ontem. E aí sim, ontem foi o último jogo do Wallace Ian com a camisa do Flamengo, e que está sendo vendido para o Bragantino por uma negociação que gira em torno de 10 milhões de euros. Tá? 10 milhões de euros é um valor que o Flamengo considerou
justo pelo jogador, considerou um bom valor, até porque o Wallace nunca foi um expoente assim na base, ele nunca teve tanta destaque na base, foi um jogador que subiu para o profissional, e aí começou a se destacar, o Felipe Luiz gostou muito dele, levou ele para a Copa do Mundo de Clubes, inclusive ele fez gol lá, fez gol no Chelsea, ele tem isso no currículo dele, né? Fez um gol no Chelsea. É um jogador que se destacou no profissional, não tinha tanta potência, tanto potencial na base assim, então o clube viu com bons olhos esse valor e aceitou liberar o jogador. Lembrando que 10 milhões de euros, se o Flamengo estava topando, voltando no Paquetá, se o Flamengo estava querendo gastar 35 e o West Ham está pedindo 45, essa diferença de 10 aí pode ficar por conta do Wallace, né? Mas obviamente tem negociações ainda para rolar. Tem muita negociação, mas sempre disseram, né, amigo? Nunca enganaram a gente. Quando a gente fala com o Flamengo, fala com o staff do Paquetá, sempre falam que é um negócio difícil e que vai levar tempo. Então precisa de paciência, então os capítulos vão se desenrolando e a gente vai informando, claro, a nossa audiência. Thiagão, um beijo pra você, obrigada pela parceria de sempre, ó. E acho que fica marcado aí a despedida do Wallace Ian, que fica marcada. Foi de certa forma inesperada e durante o jogo o pessoal ficou sabendo que o Wallace Ian está vendido para o Bragantino, até ficou triste porque queria se despedir com gol, ter uma atuação melhor, foram 2 jogos que ele passou em branco. O que você pode falar desse jogo e da situação do Wallace Ian? Flavinho, vamos por partes. Eu acho que dá sim pra gente fazer uma análise em cima dessa equipe do Flamengo que jogou contra o Bangu. Por quê? Se a ideia do Flamengo, e isso é explícito verbalizado pelo próprio Felipe Luiz e também pelo Bruno Pivetti, que é o treinador do Sub-20, se a ideia do Flamengo é padronizar o estilo de jogo do Sub-20 com o time profissional, não tá dando certo. Porque a partida de ontem a gente pôde ver muita jogada assim, que no profissional a gente não consegue ver. Passe longo, por exemplo, os zagueiros a todo momento tentando os atacantes com passe longo, sem uma jogada trabalhada, sem uma jogada ensaiada, o meio de campo totalmente inoperante. A gente não viu os jogadores do meio de campo armando as jogadas, como tem no elenco profissional. Os próprios laterais também não estavam fazendo uma boa partida, iam muito pouco ao ataque, e quando iam não faziam um bom cruzamento, não faziam uma boa jogada de profundidade. Então acho que existe sim, claro, essa preocupação com o torcedor para não criticar, para não fazer, meu Deus, tá tudo perdido, tem que demitir jogadores, esses jogadores não valem de nada, são jogadores que daqui para frente não vão servir para nada. Não, eu não tô nessa pegada, mas eu acho que dá para fazer uma análise da partida de ontem. De fato, ontem o Flamengo não fez um bom jogo. E o Bruno Pivetti, ele precisa performar melhor, porque aí é uma equipe que é campeã mundial sub-20 da categoria, em cima do Barcelona, dentro do Maracanã. É uma equipe com jogadores que chamam a atenção da categoria de base há muito tempo, então eu acho que ele pode fazer sim um trabalho melhor. Eu não estou aqui dizendo que é vexame perder para o Bangu, pelo contrário, o Bangu está jogando como se fosse uma final de campeonato para eles vêm se preparando muito para isso, e eles têm que sim comemorar bastante, porque querendo ou não do outro lado, embora seja uma equipe sub-20, mas é uma equipe que tem muito potencial, e é por isso que eu critico, porque eles podem entregar muito mais do que eles entregaram contra a Portuguesa no empate em 1-1 e ontem na derrota para o Bangu por 2-1. Então acho que o Bruno Pivetti ele precisa melhorar o trabalho dele nesse início de temporada, porque querendo ou não, está todo mundo observando agora o trabalho dele. É o momento dele se apresentar também para o torcedor. E ele é um bom treinador. Ele pode melhorar muito o desempenho da equipe sub-20. Dito isso, apesar da derrota, a gente sabe que o próximo jogo o Flamengo vai entrar em campo e tem condições de vencer. Nada está perdido, mas o desempenho, e quando eu falo desempenho, é a jogada trabalhada, ver algo melhor nessa equipe, até porque o Felipe Luiz sempre fala que a ideia é padronizar o estilo de jogo sub-20 com um tipo de profissional. Mas eu não estou vendo isso não. Em outras ocasiões, o Flamengo já adota essa estratégia de começar o ano com a equipe de garotos, já tem uns de 4 anos para cá, 5 anos, e em outras ocasiões a performance dos garotos tinha sido, em relação a resultados, superior a esse início. Ano passado foi muito fraco e anteriormente tinha sido melhor. Ele foi demitido logo depois. No ano passado foram 3 primeiras rodadas e o time também não tinha conseguido vencer. No ano retrasado e para trás, o time sub-20 tinha dado conta do recado. Aí é difícil a gente também fazer uma análise, uma comparação. Vamos colocar o que disse o Bruno Pivetti do sub-20, falou sobre a atuação dos jogadores do Flamengo nessa partida contra o Bangu. Vamos ouvi-lo.
Em relação ao Alacian, eu não tenho informação, então isso é um assunto eminente da diretoria, não tenho informação se ele fica, se ele sai, eu não estou sabendo, sabia que ele tinha condições de jogo, treinou normalmente para esse jogo, fez a partida inteira, se dedicou, se entregou, nos ajudou muito dentro de campo e qualquer assunto extra-campo eu entrego para a diretoria. Daí, portanto, ele falando, até levantei aqui pro Vene a situação do Alacian, a gente vai debater mais a fundo, só para encerrar o assunto da partida. Quero saber a opinião do Moretti também, que provavelmente não ficou triste com a derrota do Flamengo, não está chateado. Jamais. Ele já está começando a fazer as continhas ali, ó, se o Flamengo vacilar, o campeonato é curto, quem sabe pode dançar. Olha o Carioca porque aí. faltam mais 4 jogos para o Flamengo, não é isso? Nessa primeira fase. E, de repente, quando o time, a tropa de elite chegar, a vaca já foi pro brejo, Moretti. Não ficou triste, não. Mas é uma oportunidade que os garotos não estão aproveitando, e nem o treinador. Isso aí fica marcado. Tudo bem, vamos ter paciência e tal, mas ninguém está chamando a atenção do Felipe Luiz. Exatamente, Flávio. Esses jogos, como eu acabei de falar aqui, né, são partidas importantes exatamente para jogadores que não têm esse tempo, né, no time principal, mostrar serviço. E o Flamengo, como o próprio Vene acabou de falar, é campeão da Copa do Mundo Intercontinental, né? Sub-20. Eu vou até além, é bicampeão do Intercontinental Sub-20. Então, é uma garotada que gera muitas expectativas na torcida. Não à toa, durante o ano passado, né, em alguns momentos, a torcida do Flamengo até chegou a pedir alguns jogadores da base no time principal. Eles foram bem na última rodada contra o Mirassol, empate lá. Exatamente, não fizeram repetiram uma boa partida. Não, o time é bom, o time é bom, por isso que eu critico. Só que, assim, eu entendo o torcedor. Mas nenhum desses jogadores aí, na minha concepção, estava até falando com o Lucas aqui no off, enquanto rolava o VT, nenhum jogadores que estão aí nesse momento vão ter espaço no time profissional. Não vão. A verdade é assim, isso não quer dizer que eles são ruins, que eles não têm potencial. Eles têm potencial. Só que hoje, para você jogar no time profissional do Flamengo, é muito difícil. Olha aí, para e pensa aí no último jogador, cria das categorias de base do Flamengo, que desempenhou durante muito tempo no elenco profissional do Flamengo. Talvez o último tenha sido o Matheus França, que foi vendido logo depois. Porque de lá para cá é muito difícil ter espaço. Por exemplo, o zagueiro João Vitor, quando teve a chance dele, não aproveitou. Talvez o Everton Araújo, que nessa última temporada pode ser. Está sendo mais E falta maturidade também nessa garotada, né, Vene? Porque, assim, o único jogador talvez que ali se esperasse algo nessas 2 partidas era o próprio Alacian, que a gente vai comentar um pouco aqui. Foi um jogador que chegou a ter muita minutagem no profissional. Jogador a gente esperava mais dele nesses 2 jogos. Esperava e foi um jogador que não atuou. Então, assim, o único jogador que de fato a torcida do Flamengo pode cobrar mais é o Alacian. De resto, são jogadores aí que têm pouquíssimas minutagens no profissional, ou talvez nem tenha minutagem no profissional. Então, não tem como exigir desses atletas para entregar algo nessas 2 primeiras rodadas. Mas é um time que, como o próprio Vene falou, é difícil ver alguma garotada dessa tendo espaço, cara. O time do Flamengo hoje... Eu vou dar um exemplo de um jogador que eu acho que poderia... Inclusive, a gente já falou sobre ele, que é o zagueiro Iago. Aí eu me coloco no lugar dele. Quando teve uma brecha para o Felipe Luiz utilizá-lo, o Felipe Luiz não utilizou. Continuou insistindo naqueles jogadores que a gente mencionou aqui na temporada passada. Aí ele está jogando o início do Campeonato Carioca. Na cabeça dele... Assim, independentemente do que aconteça em campo, ele não vai ter oportunidade. É desanimador. É desanimador, me coloco no lugar do jogador também. Vitão, chegou Vitão, já tinha Ortiz, Danilo, ele não vai Léo Pereira. Espaço. Ele não vai ter espaço. Posso fazer chover aqui que dificilmente vou ter uma brecha. E aí, quem deveria chamar a responsabilidade nesses 2 primeiros jogos é justamente o Alacian, e que em nenhum momento chamou a responsabilidade. Inclusive, sobre a venda dele, eu acho uma ótima venda para o Flamengo. Eu vi algumas pessoas criticando, tem potencial. Gente, não vai ter espaço no time profissional do Flamengo. E outra, se o Felipe Luiz... a gente sabe que dinheiro não é problema atualmente para o Flamengo. O Flamengo não precisa fazer receita com venda de jogadores. Vocês acham mesmo que se o Felipe Luiz quisesse contar com o Alacian, o Flamengo iria vender para o Red Bull Bragantino, embora os valores sejam bons? Cerca de 11 milhões de euros por 70% do atleta? O Flamengo não ia vender, o Flamengo ia fazer questão de ter esse jogador, até porque ele atua numa posição que o Flamengo está no mercado para poder contratar. Claro que o Felipe Luiz não enxerga ele como substituto do Pedro. Perfeito, é isso. Então, assim, se ele não iria ser utilizado e ele, quando ele teve as oportunidades, ele teve muitas chances, não abraçou essa oportunidade, eu acho que o melhor é se vender. E vai vender para um clube que não é rival do Flamengo no futebol brasileiro na briga por título, vai vender para um clube que paga,
porque tem isso também, né? Você precisa se preocupar com isso também. Tomar calote. Se o clube vai pagar, o Red Bull Bragantino vai deixar um percentual para o Flamengo de 30%. Se ele se destacar pelo Red Bull Bragantino, e o Red Bull Bragantino faz ótimas vendas, é só você olhar aí. Ótima essa venda Porque do Flamengo. esse Ainda fica com foi 30%. Ainda fica com 30% Botou da treta. 60 milhões no bolso Perfeito. e pegou 30% numa futura venda. Ele Para leva um essa clube que não briga com você no futebol Tá brasileiro bom e um demais, clube que gente. com certeza vai te pagar. Foi boa a venda. Então, assim, na boa, analisando todo o cenário dessa negociação, foi uma venda maravilhosa, porque o tempo ia passar e o jogador ele só ia se desvalorizar, porque ele não ia ter espaço. E eu nem coloco muito minhas fichas no Wallace, não, vou ser muito sincero, tá? Eu acho que essa expectativa criada por conta do desempenho dele, por exemplo, na partida contra o Chelsea, criou uma expectativa muito grande. Joia, promessa. Não, ele não é joia e nem promessa. Ele é um jogador comum. E outra, repito, a venda é maravilhosa em todos os sentidos. Então é isso, galera. As informações do Flamengo, o mercado da bola, a saída de Wallace Yan, né? É isso, chegada e saída. O Flamengo tá querendo trazer aí Paquetá, mas também tá desfazendo com os jogadores, né? Se finalizar, o Flamengo já desfez de Vinha, já desfez de Juninho e agora desfez aí também de Wallace Yan. E provavelmente também vai se fazer de Michael, né? Então, são jogadores aí que o Flamengo não conta no elenco, mas precisa trazer reforços, né? O Flamengo já trouxe aí o goleiro, André, já trouxe o zagueiro Vitão e pretende trazer também aí Paquetá e talvez um novo atacante. É isso, o Flamengo se movimentando no mercado cada vez mais para trazer reforços de excelência. Se você gostou do vídeo, já deixe o like, inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.